Imagine um homem cujo nome ecoaria pelos séculos como sinônimo de terror e fanatismo, Matthew Hopkins, o autoproclamado caçador geral de bruxas. Sua história começa em Great Venyon, uma pequena vila no condado de Suffolk, Inglaterra, por volta de 1620. Não há registros de seu nascimento antes de 1619, pois um documento daquele ano, um testamento que deixava uma Bíblia ao seu pai, James Hopkins, lista os filhos vivos da família na época, e Matthew não está entre eles. Isso sugere que ele veio ao mundo pouco depois, em meio a um cotidiano marcado pela dureza da vida rural. James Hopkins, pai de Matthew, era vigário da igreja de São João em Venyon. Seu testamento, validado em 1634, menciona 6 filhos, mas nomeia apenas 2, Thomas e James, provavelmente os mais velhos e já adultos. Os outros 4, incluindo Matthew, ficaram sob os cuidados da viúva, indicando que ele ainda era menor de idade. Isso nos leva a crer que quando Hopkins iniciou sua cruzada contra as bruxas entre 1645 e 1647, ele tinha pouco mais de 20 anos, uma idade surpreendentemente jovem para alguém que se tornaria uma figura tão temida. Sobre sua mãe não se sabe nem mesmo o nome, apenas que deu à luz e criou vários filhos em uma época em que a mortalidade infantil era alta. Dos 6 irmãos, sabe-se que John Hopkins seguiu os passos do pai e tornou-se clérigo em South Fambridge, perto de Rochford, em 1645. No entanto, seu mandato durou apenas um ano, foi afastado em 1646 por negligência no ofício, um detalhe que, embora intrigante, não revela muito sobre a dinâmica familiar. Além desses fragmentos, quase nada se conhece sobre a infância de Matthew Hopkins. Mas é possível reconstruir o cenário em que cresceu. Venyon mesmo hoje é uma vila minúscula com menos de 200 habitantes, situada entre Colchester e Ipswich. No século XVII, a vida ali girava em torno da agricultura, da fé e da sobrevivência. Os moradores plantavam trigo, cevada, aveia e centeio, criavam ovelhas, vacas, porcos e galinhas, e dependiam uns dos outros para enfrentar as intempéries. O trabalho artesanal como tecelagem e ferraria complementava a economia local, mas era secundário. As casas eram rústicas, úmidas no inverno e abafadas no verão, e as doenças como a peste eram uma ameaça constante. Nesse ambiente de privações e crenças arraigadas, Hopkins foi criado. Não há registros de que tenha frequentado alguma instituição de ensino na Inglaterra, embora mais tarde alegasse ter recebido alguma formação jurídica nos Países Baixos. Naquela época, muitos que atuavam nos tribunais não eram advogados formais, mas sim escreventes ou funcionários com conhecimento prático das leis. Sua educação, portanto, deve ter sido informal, moldada pelas superstições e pelos conflitos religiosos que marcavam a sociedade. O que torna Hopkins uma figura tão fascinante e aterradora é que sua notoriedade se concentrou em apenas 3 anos de sua vida, entre 1644 e 1647. Antes disso, ele era um desconhecido. Mas foi nesse curto período que se transformou em um algoz implacável, responsável por uma das campanhas mais brutais contra supostas bruxas na história da Inglaterra. Para entender como um homem tão jovem ganhou tanto poder, é preciso mergulhar no contexto da época. Hopkins nasceu em uma Europa em transição. Os séculos XVI, XVII e XVIII são conhecidos como a Era Moderna, um período de avanços científicos e racionais que serviu de ponte entre a Idade Média e o mundo contemporâneo. Paradoxalmente, foi também uma era de violência extrema. A Reforma Protestante, iniciada em 1517, desencadeou guerras religiosas que devastaram o continente. A mais sangrenta delas, a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, começou pouco antes do nascimento de Hopkins e deixou um rastro de destruição pela Alemanha. Em plena expansão da razão, o fanatismo religioso ditava o ritmo da história. E foi nesse caldeirão de contradições que a caça às bruxas ganhou força. Ao contrário do que muitos pensam, o auge da perseguição às bruxas não ocorreu na Idade Média, mas sim na Era Moderna. Durante séculos, a Igreja Católica havia se posicionado contra a crença em bruxaria. Entre os séculos X e XIII, vários papas emitiram bulas afirmando que a ideia de que pessoas faziam pactos com o demônio não tinha fundamento teológico. Orientavam que, em casos de suspeita, a questão deveria ser encaminhada aos sacerdotes locais, evitando julgamentos precipitados. Tudo mudou com as crises do século XIV. A Grande Fome de 1315 a 1317 e pouco depois, a Peste Negra, que dizimou 1/3 da população europeia, abalaram a sociedade.
Em meio ao desespero, buscou-se bodes expiatórios, judeus, estrangeiros e cada vez mais supostas bruxas. A caça às bruxas se intensificou entre os séculos XVI e XVII, com pico entre 1580 e 1650. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas foram executadas, muitas delas na Alemanha e na Suíça. Na Inglaterra, o fenômeno foi menos intenso, o que torna a atuação de Hopkins ainda mais extraordinária e perturbadora. Uma das crenças centrais da época era a ideia de que as bruxas faziam um pacto com o diabo, muitas vezes selado em encontros secretos conhecidos como sábados. Essas reuniões, embora não chamadas assim na época, eram descritas em tratados influentes sobre bruxaria, que alimentavam o medo e a histeria coletiva. Foi nesse clima de superstição e incerteza que Matthew Hopkins encontrou seu propósito e sua infâmia. Obra como Malleus Maleficarum, escrito em 1486 pelo dominicano Heinrich Kramer, já descrevia essas assembleias noturnas, embora não as chamasse ainda de sábados. Mas foi no início da Era Moderna que a ideia do sabá como uma paródia blasfema dos rituais religiosos ganhou força na imaginação popular, transformando-se na imagem que hoje nos vem à mente, uma reunião clandestina de bruxas e aspirantes a bruxas, em locais ermos e sob a cobertura da noite. 3 elementos centrais compunham esse cenário macabro: as próprias bruxas, que supostamente chegavam ao local voando em vassouras ou por outros meios sobrenaturais, o diabo, figura central do pacto, e uma procissão de mortos-vivos, espectros que reforçavam o caráter profano do evento. Essa visão aterrorizante foi eternizada em telas por artistas como Francisco de Goya, Franz Franklin o Jovem e Emily Bayard, cujas obras alimentavam, e ainda alimentam, o imaginário coletivo sobre a bruxaria. Era nesse contexto de encontros noturnos e rituais obscenos que, aos olhos da sociedade da época, os crimes das bruxas se consumavam. E nenhum delito era tão explorado quanto a deviância sexual, tema recorrente em tratados como Malleus Maleficarum, que sugeria que, mesmo sem viajar fisicamente ao sabá, uma mulher poderia induzir alucinações por meio de uma pomada voadora, um alucinógeno absorvido pela pele. Os registros são explícitos: a substância era aplicada em um objeto, muitas vezes um cabo de vassoura, usado então em atos de autossatisfação. Um documento do julgamento de Alice Kitteler, por exemplo, descreve com detalhes grotescos: ao revistar o armário de Alice Kitteler, encontraram um tubo de unguento com o qual ela untava um bastão, sobre o qual montava e galopava, atravessando espessuras e clareiras a seu bel prazer. A insinuação era clara: tratava-se de um ato de luxúria demoníaca, muitas vezes acompanhado pela acusação de que a mulher havia mantido relações carnais com o próprio diabo, o selo definitivo do pacto infernal. Era esse pacto, a aliança entre a bruxa e Satanás, que se tornaria o foco obsessivo de caçadores como Matthew Hopkins. As acusações, no entanto, raras vezes se baseavam em provas sólidas. Na maioria dos casos bastava um boato, uma colheita ruim ou uma doença inexplicável para que uma mulher fosse arrastada à força para o banco dos réus. E embora homens também fossem julgados por bruxaria, as estatísticas são implacáveis: mais de 80% dos acusados eram mulheres. Não por acaso, as vítimas mais frequentes eram aquelas que desafiavam as normas sociais: viúvas sem herdeiros, solteironas, mulheres que haviam perdido filhos ou jamais se casado. Em comunidades fechadas onde cada um conhecia a vida do outro, essas mulheres viviam à margem, sem a proteção de um homem que validasse sua existência. Sua simples presença já era suspeita. Se não cumpriam os papéis tradicionais de esposa ou mãe, que outro propósito poderiam ter se não servir ao mal? Os homens acusados, por sua vez, geralmente compartilhavam um perfil semelhante: solteiros, excêntricos ou socialmente isolados. Quando uma denúncia surgia, muitas vezes motivada por inveja, rivalidade ou simples superstição, os acusados raramente tinham recursos para se defender. Sem dinheiro, sem aliados e diante de um sistema judicial que já os considerava culpados, sua sorte estava selada. Enquanto em outros países europeus a caça às bruxas assumiu proporções ainda mais brutais, a Inglaterra teve suas particularidades. Uma delas foi a criminalização da bruxaria pelo Estado, e não apenas pela Igreja. Em 1542, durante o reinado de Henrique VIII, o Witchcraft Act tornou a bruxaria um crime passível de pena de morte, uma lei revogada em 1547, mas reintroduzida em 1562, já no governo de Elizabeth. Dessa forma, ao contrário do que muitos imaginam, as bruxas inglesas não eram queimadas vivas, prática reservada a hereges, mas enforcadas. A bruxaria em solo inglês não era apenas uma heresia,
era um crime contra a coroa, julgado em tribunais civis e não eclesiásticos. Essa distinção revelava quão profundamente a sociedade, e suas instituições, levava a ameaça das bruxas a sério. O contexto histórico só agravou esse clima de paranoia. Em 1603, a ascensão de Jaime I ao trono inglês, já Jaime VI da Escócia, trouxe consigo não apenas um novo monarca, mas uma cultura de perseguição muito mais radical. A Escócia, afinal, havia sido palco de uma das caças às bruxas mais ferozes da Europa, e o próprio rei era um entusiasta do tema. 6 anos antes de assumir o trono inglês, Jaime havia publicado Daemonologie, 1597, um tratado que se tornaria leitura obrigatória para caçadores como Hopkins. O interesse do monarca pelo assunto não era acadêmico. Em 1590, durante um julgamento na Escócia, uma acusada declarou que Satanás a havia instruído a proclamar Jaime como seu maior inimigo na terra. Diante dessa revelação, o rei, orgulhoso de sua imagem como campeão de Deus contra as forças das trevas, não apenas ordenou que a mulher repetisse sua confissão perante ele, como também se lançou de cabeça na perseguição às bruxas. Seu livro Daemonologie não foi apenas um manual teórico, foi um chamado às armas que inflamou o medo na Escócia e depois na Inglaterra. Quando Hopkins começou sua campanha, portanto, o terreno já estava fertilizado. A lei criminalizava a bruxaria, o rei a endossava e a sociedade, assombrada por crises políticas e religiosas, buscava bodes expiatórios. Era o cenário perfeito para que um homem como ele se tornasse não apenas um caçador, mas um carrasco em nome da justiça. Mas não era apenas a herança teológica de Jaime I que alimentava o fogo das perseguições. O próprio Hopkins, ao mergulhar nos abismos da demonologia, encontrou um solo fértil para suas convicções, um solo regado pelo sangue das guerras civis e pela desintegração de um reino. A Inglaterra do século XVII não era um palco de paz, mas um barril de pólvora prestes a explodir. E quando explodiu, as chamas consumiram não apenas vidas, mas também a razão. O rei Carlos I, herdeiro do trono e das obsessões sobrenaturais de seu pai, governava com mão de ferro sobre um império fraturado. A Escócia, terra de presbiterianos intransigentes, recusava-se a curvar-se ao jugo episcopal imposto pela coroa. A Irlanda, ferida e rebelada, ergueu-se contra o domínio inglês. E a própria Inglaterra, dilacerada entre parlamentares e realistas, afundava em um pântano de violência onde irmãos se voltavam contra irmãos, vizinhos contra vizinhos. Quando os exércitos escoceses invadiram o norte da Inglaterra em 1640, não foram apenas fronteiras que ruíram, foi a própria ordem do mundo. A Guerra Civil, quando finalmente rompeu em 1642, não foi um conflito distante, foi uma carnificina que ceifou 4% da população, um número tão astronômico que cada aldeia, cada família, carregava suas cicatrizes. Campos arrasados, colheitas queimadas, doenças que graçavam sem piedade, a peste e a malária, a fome, transformaram a vida em um pesadelo contínuo. E onde a ciência falhava, onde a medicina se mostrava impotente, onde os governantes não conseguiam conter o caos, restava uma explicação. O demônio estava entre eles. As bruxas, segundo a lógica distorcida da época, não eram meras hereges. Eram agentes do mal, uma metástase social que corrompia tudo ao redor. Tinham renunciado a Deus, selado pactos com Lúcifer e, em troca de poderes obscuros, dedicavam-se a envenenar poços, amaldiçoar gados, provocar doenças e semear a discórdia. Não eram marginais, eram infiltradas, vivendo entre os justos, sorrindo enquanto teciam sua teia de destruição. Em um mundo onde a morte era onipresente e a desgraça, aparentemente sem causa, a bruxaria oferecia uma resposta simples e um alvo concreto. Foi nesse caldeirão de medo e desespero que Matthew Hopkins emergiu. Não por acaso, seu surgimento coincide com o auge da devastação, meados dos anos 1640, quando a Guerra Civil já havia ceifado milhares e a fome assombrava as cidades. Os registros sobre seus anos de formação são escassos, mas reveladores. Dizem que ainda jovem, viveu na República Holandesa, terra de marinheiros supersticiosos, onde a astrologia ditava os melhores momentos para zarpar e os presságios eram levados a sério. Ali, entre homens que temiam tanto as tempestades quanto os maus olhados, Hopkins pode ter absorvido a ideia de que o mundo era governado por forças invisíveis, e que o mal não era abstrato, mas tangível. Mais tarde, já de volta à Inglaterra, estabeleceu-se em Manningham, Essex, onde adquiriu a Thorin, um sinal de que, ao menos em aparência, prosperara. Mas sua mente não estava nos negócios. Estava nas sombras. E foi em Manningham que tudo começou. Uma mulher, Elizabeth Clark, tornou-se o primeiro elo de uma cadeia de terror.
Sua mãe já havia sido queimada por bruxaria anos antes, um estigma que naqueles tempos era como uma sentença pendente. Hopkins, com seu olho treinado para detectar sinais do demônio, acusou Clark de ter amaldiçoado a esposa de um alfaiate local, John Rivette, sem o direito de torturá-la fisicamente, uma restrição que, ironicamente, só tornou seus métodos mais cruéis. Ele recorreu à privação do sono, um suplício psicológico que quebraria até os mais resistentes. Depois de dias sem dormir, Clark confessou sim, ela havia invocado familiares, criaturas diabólicas disfarçadas de animais, para assombrar a comunidade. Sua execução na forca de Chelmsford foi apenas o primeiro golpe. Dezenas de outros, arrastados pela histeria, seguiram-no para a prisão ou para a morte. Hopkins não agia sozinho. Seu tratado, The Discovery of Witches, 1647, é um manual de paranoia disfarçado de piedade. Na capa, uma citações bíblica de Êxodo grita como um veredicto: não deixarás que a bruxa viva. Dentro, 14 perguntas e respostas que desnudam sua mente. Como identificar uma bruxa? Como extrair uma confissão? Como purgar a sociedade desse mal? Suas teorias eram uma mistura de pseudociência e fanatismo. Ele acreditava, por exemplo, que o diabo marcava suas servas com sinais invisíveis no corpo, detectáveis apenas por seus caçadores. E convenientemente só ele e seus associados tinham a sabedoria para encontrá-los. Mas o que torna The Discovery ainda mais sinistro é sua pretensão de utilidade pública. Hopkins não se apresentava como um carrasco, mas como um salvador, um homem que, em meio ao caos da guerra, oferecia uma solução: limpeza. Em um mundo onde Deus parecia ter abandonado a Inglaterra, ele se erguia como seu instrumento, determinado a extirpar a podridão antes que ela consumisse o reino. E o pior, muitos acreditaram nele. E foi justamente em Manningham, aquele pequeno e aparentemente tranquilo vilarejo de Essex, que Hopkins teceu a primeira peça de sua teia de terror. Em sua própria obra, The Discovery of Witches, ele descreve com detalhes macabros uma cena que soa mais como um pesadelo do que como um relato histórico. A cada 6 semanas, nas noites de sexta-feira, um grupo de 7 ou 8 mulheres abandonava suas casas e se reunia nos arredores do vilarejo. Não para colher ervas, não para fofocar à luz da lua, mas para sacrificar ao diabo. Uma delas, segundo Hopkins, foi flagrada conversando com seus imps, aqueles demônios menores, servos das bruxas, ordenando que se encontrassem com outra membro da coven. Quando essa segunda mulher foi capturada, as moradoras locais, já contaminadas pelo pânico, revistaram seu corpo e descobriram o que não poderia faltar: as marcas da bruxa, um terceiro mamilo, manchas suspeitas, cicatrizes que para os olhos de um caçador de bruxas, só poderiam ser sinais de um pacto com o inferno. Era assim que Hopkins operava, transformando o corpo feminino em um mapa de culpa. Qualquer irregularidade, um sinal de nascença, uma verruga, uma cicatriz de parto, virava prova irrefutável. E uma vez marcada, a vítima era submetida a um ritual de tortura disfarçado de investigação. Em Manningham, a infeliz acusada foi privada de sono por 3 ou 4 dias seguidos, um método que Hopkins aperfeiçoaria mais tarde. O objetivo: quebrar sua resistência até que, exausta e alucinada, ela confessasse não só seus próprios crimes, mas entregasse os nomes de outras mulheres, amigas, vizinhas, até parentes que, segundo ela, também teriam participado dos sabibais noturnos. Era um ciclo perverso. Uma confissão arrancada sob tortura se tornava a base para novas acusações, que levavam a mais torturas, mais confissões, mais vítimas. E as táticas de Hopkins não paravam por aí. Ele recorreu ao chamado teste da água, uma prática tão cruel quanto absurda. A lógica? Se a acusada flutuasse ao ser jogada na água, era porque a água santa a rejeitava, prova de que havia renunciado ao batismo. Se afundasse, bem, então ela era inocente, mas morta. Hopkins, é claro, tinha uma resposta pronta para os que questionavam a validade desse método. O diabo, em sua malícia, prometeria às bruxas que elas sobreviveriam ao afogamento, só para abandoná-las no último momento. Assim, até mesmo as que morriam afogadas podiam ser consideradas culpadas, vítimas da traição do demônio. Uma armadilha sem saída. Outra prova infalível era o teste da faca cega. Cortava-se a pele da acusada com uma lâmina sem fio. Se não sangrasse, era sinal de que o diabo a protegia. Nunca importava que a falta de sangue pudesse ser causada por cicatrizes, calos ou até mesmo pela pressão exercida para Hopkins. Era mais uma confirmação de que o mal estava ali, espreitando sob a pele. O mais aterrador, porém, era como ele explorava a fragilidade da mente humana.
Ao manter suas vítimas acordadas por dias, Hopkins as empurrava para um estado de delírio onde sonhos e realidade se misturavam. Uma mulher que, em sua exaustão, murmurava sobre um gato preto que a visitava à noite podia ter sua fantasia transformada em confissão de que o animal era, na verdade, um familiar, um demônio disfarçado. Um pesadelo sobre voar para um banquete noturno virava prova de que ela havia participado de um sabá. E assim, o que deveria ser um direito, um julgamento justo se tornava uma farsa. Porque tecnicamente, Hopkins agia dentro da lei. Para condenar alguém por bruxaria, era necessária uma confissão. Só que na prática essas confissões eram extraídas sob tortura, quando a vítima, quebrada física e mentalmente, diria qualquer coisa para fazer o pesadelo acabar. Não por acaso, o primeiro caso em Manningham foi apenas o estupim. Em 1644, Hopkins já havia expandido sua caçada por Essex, e o efeito dominó foi devastador. Mulheres sob coação entregavam outras mulheres que por sua vez denunciavam mais nomes, até que dezenas foram arrastadas para julgamento. Em Chelmsford, no verão de 1645, antes mesmo que os processos começassem, 4 já estavam mortas, provavelmente vítimas das investigações de Hopkins. Das 25 levadas a julgamento, metade foi enforcada. E o mais irônico? Hopkins justificava sua crueldade com uma história que beirava o grotesco. Ele afirmava que após suas primeiras caçadas, o diabo teria atacado na forma de um urso como vingança por suas ações. Esse encontro sobrenatural, convenientemente, servia como prova de que seu trabalho era divino, e de que ele, portanto, deveria continuar, agora não como um simples caçador, mas como Vitfinder General, um título que ele mesmo se atribuía, sem qualquer respaldo oficial. Em meio ao caos da Guerra Civil, com o país dividido entre parlamentaristas e realistas, quem questionaria um homem que alegava agir em nome de Deus? O resultado? Uma onda de terror que se espalhou de Essex para Suffolk, Norfolk e além. Em menos de 2 anos, mais de 100 mulheres foram acusadas, pelo menos 40 executadas, e isso só nos registros oficiais. Hopkins não tinha um exército, nem um mandato real, tinham apenas medo, superstição e um sistema judicial disposto a fechar os olhos para a tortura, desde que as confissões fossem obtidas. E assim, sob a sombra de uma Inglaterra dilacerada pela guerra, ele se tornou o algoz que o país nunca soube que precisava, até ser tarde demais. Não bastava Hopkins confinar suas atrocidades a Essex. Sua ambição era um vírus, e logo ele levou seu teatro macabro de acusações para cada canto de East Anglia, como um predador que fareja o medo. Não era uma caçada, era uma invasão. Com métodos tão brutais que até para os padrões do século XVII pareciam excessivos, ele transformou a busca por bruxas em um negócio lucrativo, uma indústria da paranoia. E para tornar seu espetáculo ainda mais eficiente, recrutou aliados. John Stiarne, um fanático de Manningham tão ávido quanto ele por sangue e confissões, e um grupo de mulheres conhecidas como Searchers, encarregadas de examinar os corpos das acusadas em busca dos sinais do diabo. Era um esquema bem oleado. Hopkins e sua trupe chegavam a cidades como mercadores da desgraça, oferecendo seus serviços como caçadores profissionais de bruxas. Diziam que eram chamados para investigar, mas a verdade era mais sinistra. Muitas vezes eles se convidavam, infiltrando-se em comunidades já tensas e plantando a semente da suspeita. Um vizinho excêntrico, uma viúva de língua afiada, uma mulher que curava com ervas, qualquer um poderia ser o próximo alvo. E quando a dúvida era semeada, Hopkins colhia os frutos. Sua lógica? Uma mistura de superstição e arrogância pura. Quando questionado sobre como distinguia uma marca comum de pele de um sinal satânico, sua resposta era reveladora: eu simplesmente sei. Não havia ciência, não havia prova, apenas a palavra de um homem que se autoproclamava especialista, um perito em detectar o mal. Para justificar seu dom, ele enumerava 3 critérios convenientes. A marca estaria em um lugar estranho do corpo, seria insensível à dor e às vezes rodeada por pele irritada, supostamente onde demônios haviam tentado apagar a evidência antes que seus algozes a descobrissem. Uma farsa tão frágil que só poderia prosperar em um mundo onde o medo falava mais alto que a razão. E prosperou. De Manningham seu raio de ação se expandiu como uma praga. Suffolk, Norfolk, Cambridge, Huntingdonshire, nenhuma vila estava a salvo. Em plena guerra civil, enquanto a Inglaterra se despedaçava, Hopkins e Stiarne percorriam a Eastern Association, território dominado pelos parlamentaristas, onde as autoridades, ávidas por manter a ordem, e os cofres cheios, fechavam os olhos para seus métodos.
Tão lucrativo era seu trabalho que cidades como Ipswich chegavam a criar impostos locais para bancar suas caçadas. Afinal, 20 shillings por cidade, o equivalente a milhares de libras hoje, era um preço pequeno a pagar pela segurança. Mas as contas não batiam. Registros de Sawmarket em Suffolk mostram que Hopkins cobrou 23 shillings, um acréscimo não explicado, como se o medo tivesse um preço variável. E enquanto ele e seus cúmplices viajavam de região em região, suas acusações se multiplicavam, sempre com o mesmo roteiro. O diabo havia feito um pacto com a acusada. Um pacto formal, quase jurídico, onde a bruxa, em troca de poder, se submetia a Satanás em um sabá noturno, selando o acordo com sangue. O demônio, por sua vez, prometia proteção, eliminando qualquer um que ameaçasse espanhá-la, e liberdade para semear o caos. Doenças, colheitas ruins, mortes de crianças, tudo poderia ser obra de uma bruxa agindo como instrumento do mal. Era uma narrativa perfeita. Não apenas porque transformava infortúnios cotidianos em provas de conspiração demoníaca, mas porque colocava o juiz, o júri e o carrasco do mesmo lado, o da fé cega. Hopkins não precisava provar nada, bastava sugerir. E em uma época onde a linha entre justiça e histeria era tão fina quanto a lâmina de uma guilhotina, suas palavras eram lei. O verdadeiro crime, ele argumentava, não era a bruxaria em si, mas o pacto, a traição contra Deus, contra a ordem divina. E uma vez que essa ideia se enraizava, a condenação era apenas uma formalidade. A máquina estava em movimento. E a Inglaterra, distraída por sua própria guerra, nem percebeu que estava sendo devorada por dentro. Mas nem mesmo em sua própria época Hopkins escapou ileso das críticas. Enquanto suas vítimas eram arrastadas para o cadafalso, vozes dissonantes começaram a erguer-se contra o caçador de bruxas, e não eram vozes quaisquer. Em 1646, quando sua sombra já se estendia por condados inteiros, o clérigo John Gawley, de Great Stanbridge, subiu ao púlpito não para pregar a salvação, mas para denunciar a farsa. Suas palavras ecoaram como um martelo contra o altar da histeria. Select Cases of Conscience Touching Witches and Witchcraft não era apenas um panfleto, era uma acusação. Gawley desmontava, peça por peça, o teatro macabro de Hopkins. O teste da água, aquele espetáculo grotesco onde corpos atirados a rios ou poços afundavam ou flutuavam conforme a vontade divina. Uma farsa cruel, disse ele. Uma pantomima que condenava os inocentes ao afogamento enquanto os culpados, se é que existiam, eram absolvidos pela física mais do que pela providência. E as confissões arrancadas sob tortura, após noites de privação de sono e ameaças? Provas colhidas sob coação não são provas, são delírios, argumentava Gawley. Não que ele negasse a existência do mal, ou que o diabo não tivesse seus servos entre os mortais. Mas a justiça alertava, não poderia ser construída sobre os alicerces podres do medo e da barbárie. Até os juízes das sessões de Oyer e Terminer, aqueles tribunais extraordinários convocados para julgar crimes que ameaçavam a ordem, começaram a desconfiar. Em audiências onde Hopkins e seu sócio John Stiarne deveriam prestar contas, as perguntas eram cortantes. Como obtém essas confissões, senhores? Será que não são vocês, com seus métodos, quem invoca forças obscuras para extraí-las? O magistrado chegou a sugerir com ironia gelada que talvez os próprios caçadores estivessem usando cursos ilegais de tortura para fabricar suas provas. Mas Hopkins, astuto como uma raposa, escapou do cerco. Antes que as acusações ganhassem forma, ele e Stiarne já haviam recuado para Essex, deixando para trás apenas o eco de suas justificativas e o cheiro de enxofre de suas promessas não cumpridas. E que justificativas! Em seus próprios escritos, Hopkins não apenas defendia seus métodos como os revestia de uma lógica perversa. A privação de sono, por exemplo, não era tortura, era estratégia. Mantendo a bruxa acordada, argumentava, ela se aproximava de seus familiares, aqueles demônios em forma de animais que sugaravam seu sangue e executavam suas maldades. 4 noites sem dormir, e a verdade vem à tona, escrevia, como se o delírio de uma mulher exausta fosse revelação divina e não o colapso de uma mente quebrada. Em um de seus relatos mais infames, descreve uma idosa de Manningham, reduzida a um fantasma depois de dias sem repouso, balbuciando nomes absurdos para seus supostos cúmplices: Alt, o gato branco; Jarmara, o espaniel gordo; Vinegar Tom, o galgo; Saquem de Sugar, o coelho negro; e Neves, o furão. Nenhum mortal poderia inventar tais nomes, triunfava Hopkins, como se a loucura não fosse capaz de parir monstros ainda mais grotescos do que os seus.
Hoje, lendo suas palavras, o que salta aos olhos não é a prova de um pacto diabólico, mas o retrato cruel de uma vítima sendo guiada, passo a passo, para a forca, por um homem que lucrava com cada suspiro de dor. Até o teste da água, sua assinatura mais sinistra, ele tentava justificar. Quando questionado sobre os corpos que afundavam, afinal, a lógica dizia que a água pura rejeitaria a bruxa, fazendo-a flutuar. Hopkins respondia com uma pirueta retórica: o diabo é astuto. Ele faz com que algumas inocentes morram para que dúvidas sejam semeadas sobre nossas investigações. Ou seja, as mortes não eram falhas do sistema, eram armadilhas do inferno. Uma conveniente desculpa para um método que na prática garantia que nenhuma mulher acusada saísse ilesa, se afundasse, era culpa do diabo, se flutuasse, era culpa dela. E no entanto, apesar das críticas, Hopkins seguia intocável. Afinal, ele tinha algo que poucos podiam contestar, uma carta branca disfarçada de mandato. Alegava agir sob a autoridade do parlamento, fornecendo provas para as comissões de Oyer e Terminer, aqueles tribunais de exceção criados para julgar crimes que a justiça comum não conseguia ou não queria conter. Em tempos de guerra civil, com a Inglaterra rasgada entre cavalheiros e parlamentares, quem se importaria com algumas bruxas a mais no cadafalso? As autoridades, afogadas em questões de Estado, viam Hopkins como um mal necessário, um homem que resolvia problemas locais enquanto eles lutavam por um reino. Nos registros parlamentares, ele e Stiarne são mencionados apenas de passagem, homens ocupados, como se sua cruzada fosse um detalhe menor em meio ao caos. Mas a verdade é que Hopkins operava nas sombras de um sistema já corrompido. As seções de Oyer e Terminer, originalmente criadas para julgar piratas e contrabandistas nas regiões costeiras, tornaram-se seu palanque. Em East Anglia, onde o medo era moeda corrente, suas acusações se multiplicavam como praga. Uma colheita ruim. Bruxaria. Uma criança doente? Bruxaria. Um vizinho inconveniente? Bruxaria. Os registros dos julgamentos, quando existem, são tão breves quanto brutais, uma linha aqui, uma sentença ali, sem menção às provas que a sustentavam. Afinal, em tempos de guerra, a burocracia da morte era tão descuidada quanto a vida. Arquivos queimados, documentos perdidos, memórias apagadas. Hopkins, o homem que assombrou uma geração, deixou pouquíssimos rastros além dos corpos que ajudou a enforcar. E é isso que o torna tão aterrador. Não há certidão de nascimento que explique sua origem, nem diários que revelem seus pensamentos antes de 1644. Ele simplesmente aparece como um espectro no auge do terror, e em 3 anos apenas, transforma East Anglia no epicentro do pesadelo inglês. Entre 1645 e 1647, mais de 250 acusações de bruxaria foram registradas na região. Mais de 100 pessoas enforcadas. Números que, mesmo para uma época acostumada à violência, são estarrecedores. E no centro desse redemoinho, sempre ele, Matthew Hopkins, o Vitfinder General, o homem que transformou a superstição em indústria e o medo em lucro. Até hoje, seu nome é sinônimo de uma pergunta que ecoa através dos séculos. Quanto custou, afinal, a caça às bruxas? E a resposta, escrita em sangue e silêncio, é que alguns preços nunca podem ser pagos. Os registros judiciais revelam uma verdade ainda mais sombria. As provas, extraídas por Hopkins através de tortura e exames grotescos, foram usadas para condenar mais de 300 pessoas, em sua esmagadora maioria, mulheres. Um número que não apenas expõe a escala de sua crueldade, mas também levanta uma questão inevitável. Havia algo além do fanatismo religioso movendo suas ações? Porque, afinal, o que leva um homem a se tornar o algoz de sua própria época? A resposta, se é que existe, está perdida nas sombras de um passado que Hopkins próprio se encarregou de obscurecer. Seu único escrito conhecido, The Discovery of Witches, não é uma confissão, mas um manual e breve, calculado, quase clínico. Nele não há traços de um homem atormentado por dúvidas, mas de um estrategista que soube transformar o terror em moeda corrente. Vivendo no epicentro do puritanismo inglês, uma região onde a fé era tão rígida quanto as forças que erguia, Hopkins encontrou o terreno perfeito para seu negócio. A Guerra Civil Inglesa havia rasgado o tecido social, comunidades desconfiadas, líderes religiosos em conflito, e mulheres, especialmente as marginalizadas, as viúvas, as curandeiras, transformadas em bodes expiatórios ideais. Não por acaso, eram elas quem ocupavam o banco dos réus, enquanto Hopkins, com seu manto de autoridade falsamente oficial e seu discurso de salvação pública, colhia os lucros. Ele não era um visionário, mas um oportunista brilhante.
vestindo-se com a pompa de um funcionário do Estado, embora seu título de Vitfinder General fosse tão legítimo quanto as provas que fabricava. Hopkins soube explorar o medo como nenhum outro. Prometia purificar as cidades do mal, e as cidades, desesperadas por respostas em tempos de caos, pagavam. Não importava que suas técnicas, privação de sono, buscas por marcas do diabo, confissões arrancadas sob tortura, fossem tão cientificamente questionáveis quanto moralmente repugnantes. O que importava era o espetáculo da caça, a ilusão de controle sobre forças invisíveis. Quando acusado de ser um charlatão, um extorsionista que sangrava vilas inteiras em troca de promessas vazias, Hopkins respondeu com a desfaçatez de quem sabe que o sistema está a seu favor. Em seu panfleto de 1647, jurava nunca ter cobrado mais que 20 shillings por cidade, uma pechincha, segundo ele, pelo serviço de limpar a comunidade do pecado. Mas os registros de Soulmarket, onde exigiu 23 libras, contam outra história. Assim como os casos em que simplesmente aparecia sem convite, e incitava o pânico até que os moradores, já envenenados pelo medo, implorassem por sua ajuda. Sua morte em 12 de agosto de 1647 foi tão prosaica quanto sua vida foi teatral. Tuberculose, um enterro apressado no cemitério de St. Mary em Mistley, sem pompa, sem lápide que marcasse o fim do homem que havia marcado tantas vidas com fogo. Seu sócio, John Stiarne, tentou dar continuidade ao negócio, mas sem o carisma perverso de Hopkins, o esquema desmoronou. A Inglaterra, exausta pelas guerras e pela histeria coletiva, começava a acordar do pesadelo. Em 1648, com o fim da Segunda Guerra Civil Inglesa, o país buscava reconstruir não apenas suas cidades, mas sua sanidade. O mercado para caçadores de bruxas secava. Stiarne publicou a Confirmation and Discovery of Witchcraft, um esforço patético para perpetuar a lenda, mas o mundo já virava a página. A ironia é cortante. Enquanto Hopkins e seus pares espalhavam terror, a Europa começava a se libertar da febre das caças às bruxas. Entre 1580 e 1640, o continente havia ardido em fogueiras de histeria, mas nas décadas seguintes, a razão ganhava terreno. A revolução científica desmontava mitos, as guerras religiosas perdiam fôlego. Quando Salem queimou em 1692, a Europa já olhava para trás, envergonhada. Os últimos julgamentos oficiais por bruxaria na Inglaterra ocorreram em Leicester, em 1717. Em 1736, o parlamento finalmente criminalizou as acusações de feitiçaria, fechando um capítulo escrito com o sangue de mais de 500 pessoas, 90% delas mulheres. Hopkins, sozinho, foi responsável por cerca de 200 dessas mortes. Um legado que o torna, ao mesmo tempo, o mais notório e o mais revelador símbolo de uma era em que a ignorância governava. Hoje, alguns o veem como um fanático convicto, um homem que acreditava piamente estar salvando almas do demônio. Outros, e as evidências pesam a favor deles, enxergam um predador frio, que usou a religião como fachada para enriquecer às custas do sofrimento alheio. O que sabemos com certeza? Quase nada. Hopkins deixou pouquíssimos rastros além de seu manual macabro, um texto defensivo, escrito por um homem que sentia o cerco se fechar. Nele transparece menos a voz de um caçador de bruxas do que a de um homem acossado, ciente de que a história não o absolveria. E não o absolveu, porque a verdadeira bruxaria não estava nas mulheres que queimou, mas no sistema que permitiu que um homem como ele prosperasse, e na sombra longa que sua ganância lançou sobre os séculos que se seguiram. Os registros da Eastern Association, o próprio órgão que deveria endossar suas ações, revelam não apenas a fragilidade de seus métodos, mas a podridão de suas justificativas. Hopkins se debate em contradições grotescas, apresentando argumentos tortuosos que desmoronam sob o peso de sua própria desonestidade. Ali, entre linhas de um manual escrito às pressas, esconde-se a confissão de um homem que mentia até sobre o mais básico, os honorários que cobrava, as técnicas que empregava e, acima de tudo, quem lhe dava a ordem para agir. Sua versão de que os tribunais o obrigavam a torturar as acusadas é uma farsa tão transparente quanto cruel. Em 1647, eram esses mesmos tribunais que o investigavam por métodos ilegais, o mesmo ano em que Hopkins, sentindo o solo tremer sob seus pés, tentou se esconder atrás de uma máscara de autoridade que nunca teve. Não há registro algum de que fosse um caçador de bruxas oficial do governo. Os documentos da época o chamam, quando muito, de um homem ocupado. Eufemismo para um oportunista que soube explorar o caos da Guerra Civil Inglesa como ninguém. Sem educação formal, sem nomeação oficial, sem nada além de uma audácia doentia,
ele se inventou como figura de poder em uma sociedade desorientada. E as consequências? Centenas de vidas destruídas entre 1644 e 1647, esmagadas sob o peso de acusações fabricadas, confissões arrancadas com dor e um sistema que preferiu olhar para o lado enquanto os mais pobres, os mais isolados, os mais vulneráveis ardiam literalmente. Aqui está o cerne da pergunta que nunca terá resposta. Hopkins acreditava piamente em sua missão divina, ou era apenas mais um predador disfarçado de salvador, enriquecendo à custa do medo alheio? A história não nos dá seu diário íntimo, mas nos deixa um legado de corpos e cinzas. E se o fanatismo dele era genuíno ou calculado, pouco importa para as vítimas. O que importa é que em uma época onde a superstição era moeda corrente, homens como ele encontraram no terror um negócio lucrativo, e na credulidade coletiva, a licença para matar. O que você acha? A caça às bruxas foi o delírio de uma era obscura, ou o sintoma de algo ainda mais sombrio, a facilidade com que o poder se alimenta do medo? E Hopkins, monstro ou produto de seu tempo? A discussão segue aberta. Mas uma coisa é certa, enquanto houver quem lucre com a histeria, o espectro da perseguição nunca desaparecerá por completo. Pense nisso. E da próxima vez que ouvir falar de um inimigo público a ser exterminado, lembre-se das fogueiras de Essex. Elas não queimaram apenas bruxas, queimaram a humanidade de quem as acendeu.